Para você entender este vídeo, eu sugiro que você veja um outro que a gente tem aqui, é Muda Parte 1, onde eu falo do Muda, que é um grupo de apoio a mulheres, Muda, Mulheres Dependentes Anônimas, que trabalha a dependência afetiva e que foi projetado, foi inspirado, foi formatado no modelo do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos é um grupo que apoia e ajuda pessoas com dependência de álcool e que existe há muito tempo e que é um projeto fantástico, restaurador e curativo. E por que o Muda, Mulheres Dependentes Anônimas, ele foi pensado no formato do AA? Porque das pesquisas que eu fiz, dos estudos e da própria orientação que eu tive na minha monografia, a gente concluiu que a dependência afetiva, ela se assemelha à dependência química, havendo inclusive síndrome de abstinência. Então, uma pessoa que está num relacionamento doentio, que é o relacionamento da dependência, que é marcado pela despersonalização, pela baixa autoestima. Então, normalmente é um relacionamento que ele é permeado por muita violência moral, principalmente, xingamentos, desqualificação. Outra característica muito forte é a despersonalização. Eu abro mão de mim mesma, dos meus sonhos, dos meus projetos, às vezes até da roupa que eu gosto, às vezes da bebida, da comida, e há casos muito impressionantes de abrir mão do próprio desejo, e isso é altamente perigoso e doentio, porque quando eu deixo de seguir a minha orientação pessoal, a minha orientação interior, para ser um apêndice do outro, então obviamente que eu vou adoecer e muitas vezes é somatizar mesmo, né? Então daí advém muitas doenças. Bom, por que essa pessoa não sai deste padrão, deste espaço tão doentio, muitas vezes se reconhecendo doente, porque aquilo não está bem? Normalmente a resposta que a gente tem quando a gente pergunta por que você não o larga, por que você não a deixa, é porque eu o amo, ou eu amo ele, ou eu amo ela, né? Mas na verdade é o grande medo de ficar só, de ficar com essa pessoa. E às vezes a pessoa até deixa, né? E entra no que eu acabei de falar, uma síndrome de abstinência. Fica mal, fica doente e acaba voltando a esse padrão, a esse esquema, a esse espaço de submissão. Por isso que a gente fala que há uma semelhança com a abstinência química mesmo, né? E o que mais que eu poderia dizer? Então, no Muda, a gente trabalha toda a filosofia do AA. Só por hoje, a gente tem a prece da serenidade, a gente trabalha os 12 passos, né? Os encontros são realizados de 15 em 15 dias e cada encontro corresponde a um passo. É um trabalho gratuito, não se paga nada, né? E a gente é convidada, no caso eu estou falando no grupo de mulheres, mas já falei algumas vezes que a dependência afetiva, ela não é prerrogativa da mulher. Homens e mulheres padecem dessa questão, porque há uma origem na extrema carência, muitas vezes no abandono. Então a gente faz todo um trabalho de quê? De autossustentação. Ao invés de eu depender do outro, eu vou resgatar o meu desejo que eu realmente quero, vou me cuidar e me autossustentar. Então a gente poderia falar assim muitas coisas, né? Outra coisa importante que qualquer relação homoafetiva, relação hétero, qualquer relação, é possível esse tipo de padrão. E normalmente uma pessoa que se coloca num tipo de relacionamento, ela já tem um histórico, né? E também não é só com um homem, com uma mulher. Pode ser com o pai, com uma mãe, com o irmão, com uma irmã, com filho, com filha, com chefe, com um amigo, com uma amiga, né? Quantas pessoas que até já perderam a mãe ou já perderam o pai e continuam apegadas, com remorso, não se desprenderam dessa relação. A outra coisa importante que eu gostaria de falar é que necessariamente eu não tenho que me separar, que deixar. Às vezes,
quando eu me curo, eu curo o meu entorno, eu curo o outro também. E por fim, para terminar a parte 2, né? É difícil, eu acho assim, um resgate, porque normalmente é um link, né? De uma pessoa que é muito doente com outra que é muito doente. Então, no caso, a pessoa que está nesse padrão de dependência, ela é extremamente carente, extremamente vulnerável. E o outro é controlador, é manipulador, então faz aquela cola perfeito, e é uma cola, não é uma relação, é uma relação, porque a relação, isso não é amar demais, a relação é quando cada vez mais eu afirmo a individualidade do outro e ele permite que eu afirme a minha. Mas muitas vezes a gente vê relações de inveja, então às vezes eu deixo de fazer, por exemplo, um mestrado, porque isso provoca inveja no outro. Ao invés de ele me apoiar e me incentivar, eu tenho que começar a abrir mão de uma série de coisas, né? Eu tenho que me parecer até um pouco burra para que o outro não fique incomodado, para que ele não pense que eu quero brilhar mais do que ele, né? Muitas vezes eu deixo minha família, deixo amigos, porque fica aquela relação, não tem outro nome, é doentio mesmo, né? É doentio porque eu não sou eu mesma. E o outro também não tá feliz, tá todo mundo lascado aí nessa bagunça. O que é mais grave, filhos adoecidos, né? Ambiente adoecido e adoecedor. Então, por hoje é só. Depois a gente fala mais na parte 3.